Bom dia a todos e a todas. Esse é o nosso primeiro vídeo do grupo de extensão de macroeconomia e desenvolvimento. Este grupo de extensão, ele busca tentar expor alguns conceitos básicos de macroeconomia para pessoas interessadas em economia. Então, ele não é um grupo destinado especificamente a economistas ou a estudantes de economia, mas sim ao público em geral. A gente vai começar conversando um pouco sobre o que é macroeconomia, né? Quando a gente vai ler no livro-texto de macroeconomia, a maior parte dos autores vai falar que a macroeconomia, ela busca observar, né, variáveis que vão determinar o desempenho geral da economia e como se pode ter políticas que possam influenciar essas variáveis, esse desempenho econômico geral. Uma outra coisa também que a gente vai ver nos livros textos é falar que a macroeconomia trabalha especificamente com grandes agregados econômicos. No caso, consumo, não o consumo da Inês, do João, do Pedro, mas o consumo agregado, o consumo de todos os brasileiros, então o consumo de todos os norte-americanos, o consumo de todos os chineses, ou o consumo de todos os nordestinos. Aí, investimento, gastos do governo, exportações, importações, são todas variáveis de interesse de macroeconomia. E a macroeconomia tenta responder perguntas como, por exemplo, o que é que determina o crescimento econômico? O que é que determina o crescimento econômico de longo prazo? O que é que faz com que uma determinada economia cresça mais do que o outro? O que é que determina, por exemplo, o aumento geral do nível de preços, que no caso seria a inflação? Essas são variáveis que são do interesse da macroeconomia. Uma variável fundamental, porque como a gente falou, né, a macroeconomia está trabalhando com desempenho econômico, então uma variável essencial que a gente vai ter da macroeconomia é justamente a variável PIB. E esse nosso primeiro encontro, a gente vai falar um pouco sobre o PIB. De fato, a gente vai falar sobre o PIB em vários encontros, né? Esse vai ser o primeiro que a gente vai conversar. Quando a gente entra no IBGE e vai pegar a definição de PIB, o IBGE vai dizer lá, né, que o PIB é a soma de bens e serviços finais produzidos numa economia durante um determinado período de tempo. E aí eu saliento, dou ênfase no finais, né? Por que finais? O termo final é utilizado, né? Essa é uma forma de definir PIB e também uma forma de mensurar PIB. O termo final é utilizado para não haver algo chamado dupla contagem. Por exemplo, quando eu tenho um automóvel é um produto final de uma determinada economia. Então, se eu tenho um Ford Ka, esse é o produto final, o Ford Ka. Mas claro que para produzir um Ford Ka, eu tive que produzir borracha, produzir o pneu, né, produzir o vidro, né, produzir o aço, produzir a tinta para esse carro, produzir uma série de equipamentos eletrônicos que vão ser inseridos, componentes eletrônicos vão ser inseridos dentro desse carro. Então, eu não posso ficar contando todos esses elementos e o carro, porque senão eu vou estar contando 2, 3, até 4 vezes, dependendo do nível, até N vezes, do nível de processamento que eu vou ter dos diversos insumos. Então, por isso que é muito importante, da definição do PIB, esse item finais. Então, é a soma de bens e serviços, eu chamo a atenção também para os serviços, né? Um serviço odontológico, né? Agora, né, a gente está prestando um serviço de educação. Então, bens e serviços finais produzidos numa economia, e aí o termo a gente usa produzidos numa economia, porque a gente pode medir o PIB de um município, a gente pode medir um PIB de um estado, a gente pode medir um PIB de uma região, como no caso da região Nordeste, pode medir um PIB de um país, pode medir um PIB de um bloco econômico e pode medir o PIB de um continente do mundo, certo? Então, a gente vai ter diversas esferas para a gente, né, para mensurar o PIB. Então, por isso que é bens e serviços finais de uma economia durante um determinado período de tempo. Durante um determinado período de tempo, também é outra parte fundamental para a gente entender PIB. Por quê? Porque eu posso medir o PIB tradicionalmente, né? A gente vê as estatísticas de PIB anuais, mas o IBGE, por exemplo, divulga trimestralmente o comportamento do PIB.
brasileiro, no sentido de se ele cresceu, quanto cresceu, né? Então, nesse sentido, você pode ter intervalos de tempo menores que um ano para divulgar o PIB de um país, de uma determinada economia. É a única forma de medir PIB, é justamente com essa ideia de somar os bens e serviços finais, né, produzidos na economia num determinado período de tempo? Não. Primeira coisa para chamar a atenção é que PIB é expresso monetariamente. Porque, claro que eu não posso somar a garrafinha d'água, tá, com o relógio, com a caneta e começar a fazer a lista de tudo que um país produziu. Porque se você entrar no supermercado, tem mais de 6 mil itens. Então, você não pode ficar fazendo a lista de tudo que um país produziu, porque vai ter item demais. Então, você vai ter que, na realidade, vai ter do submarino, passando pela colheitadeira de soja, né, passando pela garrafinha d'água e pelo feijão com arroz de todo dia. Então, a gente converte, né, o valor desses bens e serviços, né, serviços odontológicos, serviços médicos, serviços financeiros, né, a gente converte o valor desses bens e serviços em moeda e aí expressa o PIB no valor monetário. Para comparações internacionais, ele acaba sendo expresso muitas vezes em dólar, né, na moeda estrangeira. Uma coisa super importante é que você não vai medir só o PIB sobre a ótica do que a gente acabou de falar, da produção ou do valor adicionado em cada segmento da economia. A gente pode medir o PIB também sobre duas outras óticas, né? Tudo que é produzido na economia capitalista, ele tende a ter um fim de ser voltado para o mercado. Ele é produzido para ser consumido pelas famílias, no caso de bens e serviços finais que as famílias compram, ou então para ser investido, no sentido de compra de máquinas, equipamentos, construções civis, né, por empresas, ou para serem gastos do governo, ou para serem exportados para o exterior. Então, uma outra forma de definir PIB é justamente sobre a ótica do dispêndio ou da demanda agregada. Como dentro do consumo, né? Por exemplo, quando eu estou consumindo aqui essa caixinha, né, de som. Essa caixinha de som não foi integralmente produzida no Brasil, né? Ela tem algumas peças que são importadas. Então, por isso, quando a gente coloca o PIB sobre a ótica do dispêndio, a gente coloca como sendo o consumo, no caso seria a caixinha de som, mais investimento, mais gastos do governo, mais exportações e subtrai os itens importados, porque os itens importados não estão no PIB brasileiro, os itens importados estão no PIB do país que produziu esses itens importados. Então, por isso, subtrai essas importações. E uma outra forma também de ver o PIB é que no ato de produzir, eu gero uma renda, né? Uma renda para o empresário no formato de lucros, juros, aluguéis, e gera uma renda para os trabalhadores, né? Na forma de salários, por exemplo. Então, essa soma dessa renda também, né, dentro desse país, também vai ser uma forma de mensurar o PIB. Então, tem 3 maneiras de mensurar o PIB. Sobre a ótica do produto barra valor adicionado, da produção barra valor adicionado, sobre a ótica da renda e sobre a ótica do dispêndio ou da demanda. O PIB, ele é uma variável super importante em termos macroeconômicos, porque ele é uma variável que serve para mensurar o desempenho econômico. A gente cientista, a gente tem o hábito de criar parâmetros, né, de criar variáveis para mensurar um determinado fenômeno. Assim como a gente tem um termômetro para medir a temperatura do ser humano, né, ou a gente tem exames de sangue, né, para ver se está tudo normal, né, se a pessoa está saudável. Né? Então, a gente tem esse hábito, né, de mensurar tudo. Então, o PIB é uma forma de mensurar o desempenho econômico de uma determinada economia, no caso, um município, um estado, uma região, um país, um continente ou um mundo. E a gente mensura esse desempenho, ou seja, se a economia está crescendo, ou se a economia não está crescendo, ou até mesmo se ela está numa recessão, a gente mensura justamente pela taxa de crescimento do PIB. Né? Essa é a maneira da gente ter uma noção do desempenho econômico,
né, de uma determinada economia, essa taxa de crescimento do PIB. Essa taxa de crescimento do PIB, ela é expressa em termos reais. O que é que eu quero dizer isso com expressar a taxa de crescimento do PIB em termos reais? Pelo seguinte, minha gente, digamos que eu produzisse, né, somente tapioca, sou nordestina, então somente tapioca nessa economia. Se eu produzisse só tapioca nessa economia e ela produzisse 1.000 tapiocas, cada tapioca custasse R$1, o PIB dessa economia ia ser 1.000 tapiocas vezes R$1, que ia dar R$1.000. Se subisse o preço da tapioca, vamos colocar mais ou menos a inflação que vai ser nesse ano, um torno de 10%, 11%. Digamos que subisse o preço da tapioca 10%. Então, a tapioca, no final das contas, as mesmas 1.000 tapiocas, né, se fossem produzidas no ano que vem, não iam custar R$1.000. Elas iriam custar R$1.100. Mas, de fato, não teria havido nenhum crescimento em termos de produto que se estava apresentando nessa economia. O que tinha tido de crescimento, de fato, teria sido o quê? Um crescimento dos preços. Então, para isso, para a gente retirar esse impacto do crescimento dos preços, a gente calcula o PIB real, ou seja, a gente quer saber quanto cresceu de fato a produção de uma determinada economia em termos de bens e serviços, descontada essa inflação. Bem entendido, essa inflação do PIB, importante chamar a atenção para vocês, não é a inflação que a gente consumidor está sujeito. Por quê? Porque, claro que quando o IBGE divulga o índice de inflação, ele se refere a um preço a que o consumidor está sujeito, uma cesta de bens que o consumidor está sujeito. E claro que na cesta de bens do consumidor não vai ter colheitadeira de soja, não vai ter submarino, não vai ter avião, não vai ter ônibus, tá? Não vai ter uma determinada máquina da tecelagem. Então, para incluir isso, a gente tem um deflator que é específico para o PIB, ou seja, algo que vai medir a inflação dos produtos que estão no PIB, especificamente. Então, quando o IBGE divulga a taxa de crescimento do PIB, ele está divulgando a taxa de crescimento real do PIB. E essa divulgação da taxa de crescimento real do PIB é que vai dar uma ideia do desempenho econômico dessa economia.